Muito bem. Então, Cintia, agora nós começando o nosso segundo bloco aqui da nossa entrevista, né? Eu quero te fazer algumas perguntas a respeito do teu livro aqui. Tô com ele em mãos aqui, tá? O título é A Princesa Cacheada, certo? Muito bonito, muito legal. Eu estava folhando aqui no nosso intervalo, né? E estava conversando com a Cíntia. Eu gostei da arte dele, tá muito bem feito, tá muito joia, tá muito bem acabado, né? Por que eu digo isso, Cíntia? A gente tem um pouquinho de experiência nisso também, né? Como eu estava te falando antes em off, né? A gente também produziu os meus livros, eu que faço a produção, né? Então eu faço arte da capa, eu faço diagramação, a correção do português, a minha esposa é professora de português, já viu, né? Nossa! 0800, sai por 0800, né? 0800 aí que coisa boa. A correção, né? Mas eu gosto de fazer tudo, né? E eu analisando o teu aqui, eu me apaixonei, Cintia. A capa muito bem feita, tudo muito legal. Eu quero que tu fale um pouquinho, então, sobre esse teu livro. Vou te devolver ele agora, sim. Tá? Essa história, no que tu te inspirou para a história da Princesa Cacheada? Tá bom, então. Como eu disse antes, eu sou uma mãe, mas uma mãe atípica, né? Que a gente chama as mães que têm filhos com deficiência, com alguma deficiência. E eu tenho a Ana Gabriela, que hoje tem 13 anos. E também, em função da pandemia, né? Olha, a pandemia veio para... Claro, como tu falou, né? Tu falaste antes. A pandemia trouxe muita coisa, né, pesada, ruim, mas para mim foi um divisor de águas em muitos aspectos. E durante a pandemia eu pensei nessa questão de escrever um livro, né, infantil que falasse um pouquinho, que levasse a questão da temática da inclusão para as crianças mesmo, né, para a gente conseguir chegar com esse tema até os pequenos, né? Porque às vezes para eles é muito difícil de entender aquele colega que é um pouquinho diferente. Existe um estranhamento da parte deles. Isso, né? E muitas vezes na família não é trabalhado isso, né? Então às vezes eles chegam na escola e se assustam muitas vezes. E pelas experiências, assim, as minhas vivências com a Ana, né? Que ela hoje tem 13 anos, mas a gente viveu já muita coisa, né? Nesses 13 anos eu pensei, não, agora eu vou escrever. Escrevi, assim, né, rabisquei algumas coisas, mas deixei engavetado, assim, não tinha pensado em publicar. Esse ano que eu disse, não, esse ano vai ser um ano que eu vou tentar fazer isso. Daí foi aonde eu decidi. Eu disse, vou procurar alguma editora e vou tentar publicar. E como tu disse, né, da arte, né, do designer aqui, eu fiz todo ele também. Que legal. Porque eu imaginava a princesa de um jeito, né? Porque ela tinha que ter as características que a minha filha tem, né? Sim. Que seria o rosto mais cheinho, porque ela tem um rosto bem de bolacha, que a gente brinca, né? E aí você tentar passar isso para um outro designer, nunca ia ficar da forma que você imaginava. E daí os cacheados aqui, né? Os cabelos cacheados era... Porque a minha filha tem os cabelos cacheados. E a personagem, no caso do livro, ela tem o cabelo cacheado, mas ele é rosa. E todo mundo me pergunta, por que rosa? E tem um porquê. Porque a minha filha, ela é apaixonada por uma youtuber, que é a Luluca. E a Luluca tem os cabelos rosa. Uhum. Então, assim, eu queria fazer a menção a essa paixão dela por essa menina, que é uma adolescente também. Então, eu resolvi fazer a personagem do livro com os cabelos rosa para também homenagear essa digamos, um ídolo, né? Uma ídola para Ana Gabriela, né? E eu tentei passar no livro todas as características, as dificuldades, não só coisas, né, boas, né? Da deficiência dela, né? Porque a gente atravessa por muitas questões. Várias barreiras, muitas barreiras, né? Então, nessa trajetória, né, eu sempre digo isso, assim, para as pessoas, que eles não vêm com manual de instrução. Claro que nenhum filho vem, né, porque eu tenho um outro também filho, né, que ele tem 8 anos hoje, nenhum deles veio com manual, né, mas a criança atípica, digamos assim, ela é mais
difícil da gente entender, né? De como agir, será que tá certo, né? Uma forma é isso, tá certo, isso não tá. Então, pra gente é complicado, e é no dia a dia que a gente vai aprendendo. E ela, hoje, com 13 anos, eu sempre achava que a partir do momento que ela fosse crescendo, digamos assim, as coisas iam tomando um rumo diferente, ia estar mais tranquilo. Mas não, eu acho que cada fase é uma fase. Agora, fase de adolescência, né? Então, tem todos os hormônios, né? E daí vai dificultando algumas coisas. Claro, melhora em outras, mas daí... Sim. Então, é passinho de formiga. Eu sempre digo assim, que a Ana, a gente vai... dia após dia, a gente vai passando por cada barreirinha, e a gente vai vivendo, né? Cada dia, um dia de cada vez. Que legal. Eu creio, né? Eu já vou antecipar aqui, mas eu acredito que isso também te levou a fazer a tua especialização em AEE, né? Isso. Você também é professora de AEE na escola, né? Isso, aqui no município de Parobé, eu trabalho com o AEE, né? Na escola Mariazinha, né? Na escola de educação infantil, que é do lado da escola Getúlio lá. Então lá eu estou como AEE este ano, na verdade, né? Até o ano passado eu trabalhava com projetos nas escolas, assim. Eu sempre gostei muito, né, do movimento e agora este ano eu resolvi pedir, então, e me especializei, né, para trabalhar na área do AEE. Que daí seria também um complemento, digamos assim, para a questão do livro, para a minha vida pessoal também, né? Então, e tá sendo bem, bem bacana a minha experiência hoje, né, como AE, assim. Perfeito. Eu vou te fazer alguns questionamentos, né, sobre a educação inclusiva no próximo bloco, né? Sim. Mas para nós encerrarmos aqui, então, com licença, com o seu livro, né? Muito legal. E eu fiquei muito feliz em saber que foi você que fez a arte, que você que fez o designer, né? Você usou uma editora ou você fez por edição própria? Como é que você foi fez? Uma editora do Paraná. Editorial Casa. Editorial Casa. Isso, Editorial Casa. E daí... o livro, ele é lançado no Casa Kids, que é a parte infantil do editorial, Perfeito. E tem o ISBN, tudo certinho, né? Sim. Que legal. Conta pra nós, assim, talvez quem esteja nos escutando também tem o desejo de escrever, né? Escrever um livro ou um livro infantil, né? Daqui a pouco aí você consegue um freelance aí, né? Pra fazer algumas artes, tá? Gente, verdade? Vale a pena, tá, gente? Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom mesmo, ficou bem colorido, tá? Bem joia. Aqui, bem joia, bem colorido, né? Ficou fantástico. Fantástico o livro, tá? Achei muito bacana, né? Daqui a pouco surgem uns freelancers aí. Sim. Mas a gente sabe, eu também fiz alguns contatos com editoras, né? A gente sabe que existem dificuldades também, né? Sim. Existe, às vezes, a questão da tiragem mínima que eles pedem, o valor mínimo. Com essa editora aqui, a Editora Casa, né? Qual foi a tiragem mínima que eles te pediram? Na verdade, é bem mínima mesmo, assim, porque tanto é que foi por causa dessa tiragem, né? Que era de 40, né? Perfeito. Que foi que eu fiquei com eles, com essa... Escolhi essa editora, porque eu não sabia como ia ser a aceitação. Sim. E, na verdade, daí num primeiro momento, ali no primeiro mês, quando a gente assinou o contrato, eu tinha assinado para 40 exemplares, assim. E depois eu comecei a ver que não, que eu ia ter que aumentar. Porque as pessoas estavam dizendo, eu quero, né? Tu traz aqui pra minha escola, a gente vende aqui. Sabe? Porque como eu já venho fazendo esse trabalho, né? Claro. Então, as portas já estavam abertas em alguns lugares. E daí eu mandei pedir, então, para fazer mais. Então, saiu 150 no primeiro momento. E agora já tá terminando. Que bacana. Tu sabe que isso é um empecilho, tá? Acaba sendo um empecilho para quem tá nesse processo de escrever, de procurar a editora, é um grande empecilho, tá? Por que eu digo isso, né? Como eu te falei, eu também tenho as minhas obras, né? E quando você faz o contato com as editoras, via de regra, a maioria quer ir 1.000
Ah, sim. 1.000 cópias, né? Sim. Eles querem, temos que fechar no mínimo 1.000. Na melhor das hipóteses, você consegue 500 cópias. E aí isso acaba que Custo, fica né? o custo disso, muito né? alto. E a gente fica com medo, né? Porque, eu vou fazer 1.000 exemplares, né? Quando que eu vou ter o retorno desses 1.000 exemplares? Será que eu terei esse retorno? Então, legal saber disso, né? Da editora Casa. Claro, 40, né? A partir de 40 exemplares, 50 exemplares. Ok, Pro fica início, né? pro Porque início, pra gente sentir. Exatamente, como porque que assim, vai. eu também tinha medo, né? Porque eu não tinha noção de como isso ia chegar nas pessoas, de como, né, aceitação. Então, graças a Deus, assim, tá sendo muito legal. Que legal. Muito legal Joia. mesmo. Logo, logo, tu vai ter que pedir pra fazer mais. Sim, logo, já né? entrei em contato com eles, já tive que pedir agora, foi ontem até, eu tava conversando. Que legal. Não, mas é bem bacana, assim, eles são muito profissionais, esse editorial, nossa, eles entraram em contato direto comigo né, para tudo, assim, o que tu acha disso? Então, assim, bem bacana. Legal. E para as pessoas que estão nos ouvindo, Cíntia, para adquirir a tua obra, como é que faz? Até pode me chamar pelo WhatsApp ali, né? Aquele número que vai passar na descrição ali. Nas minhas redes sociais também, às vezes as pessoas me chamam por lá, porque às vezes não tem o meu WhatsApp. Nesse momento, então, diretamente com você. Faz o contato pelo WhatsApp. Claro, a editora também tem no site da editora, ele está, né, como venda online, digamos assim. Perfeito. Sim, eles têm lá também, mas eu tenho comigo também, né? Tá, se é perfeito. por aqui, a gente consegue combinar para entregar e tal. Eu aconselho pegar direto com a Cíntia, tá? Quem tá nos escutando. Verdade. Porque daí tem a questão do autógrafo, né, Cíntia? Sim, né? com certeza. Personaliza o autógrafo e não tem o custo do frete, né? Porque se você pegar isso também é uma outra problemática, né? Se você pegar no site da editora, tem o custo do livro e tem mais o custo frete. E mais o custo do frete. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma obra minha que está no site da editora e também está no site da Amazon. Então, assim, só falando em valores para a gente ter uma ideia das problemáticas que a gente passa nesse processo de autor, né? De ser autor. O custo dele é R$35, se você comprar ele na editora. Só que daí na Amazon, o custo de frete ficou alguma coisa em torno de R$28. Quase o valor do livro. Quase o valor do livro de frete. Então, desanima as pessoas que pretendem comprar só obra para ler, né? Então, isso complica um pouco, né? Então, por isso que é sempre importante a gente ter algumas obras físicas com a gente, sim, né? certeza. Pegando direto com o autor aí, tem esse descontinho do frete. Certo, pessoas? Então, a gente encerra esse bloco aqui com o livro da Cíntia Teleken, né? A Princesa Cacheada. No próximo bloco a gente volta, então, para nós falarmos um pouquinho sobre educação inclusiva, certo? Certo.